Josué 14. São estas as heranças que os filhos de Israel tiveram na terra de Canaã, o que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel lhe fizeram repartir, por sorte da sua herança, como o Senhor ordenara por intermédio de Moisés, acerca das 9 tribos e meia, porquanto as 2 tribos e meia já dera Moisés herança além do Jordão. Mas aos levitas não tinha dado herança entre seus irmãos. Os filhos de José eram 2 tribos, Manassés e Efraim. Aos levitas não deram herança na terra, senão cidades em que habitassem seus arredores, para o seu gado e para a sua possessão. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel e repartiram a terra. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou em Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: Certamente a terra em que puseste o pé será a tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu 45 anos desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando em Israel, ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será contigo para o desapossar, como prometeu. Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebron em herança. Portanto, Hebron passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor Deus de Israel. Antes o nome de Hebron era Kiriat Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Josué 15. A sorte da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias, caiu para o sul até o limite de Edom, até o deserto de Zim, até a extremidade do lado sul. Foi o seu limite ao sul, desde a extremidade do mar Salgado, desde a baía que olha para o sul e sai para o sul, até a subida de Acrabim. Passa Azim, sobe do sul, e Cades Barneia, passa por Esrom, sobe a Adar e rodeia Carca. Passa por Asnon e sai ao ribeiro do Egito. As saídas deste limite vão até o mar. Este será o vosso limite do lado sul. O limite, porém, para o oriente será o mar Salgado até a foz do Jordão, e o limite para o norte será da Baía do Mar, começando com a embocadura do Jordão, limite que sobe até Bet-Ogla e passa do norte a Bet-Arabá, subindo até a pedra de Boã, filho de Rubem, subindo ainda este limite a Debir, desde o vale de Jacó, olhando para o norte rumo a Gilgal, a qual está a subida de Adonim, que está para o sul do ribeiro. Daí o limite passa até as águas que em Semes, e as suas saídas estarão do lado de em Rogel. Deste ponto sobe pelo vale do filho de Inom, do lado dos Jebuseus do sul, isto é, Jerusalém, e sobe este limite até o cimo do monte que está diante do vale de Inom,
para o ocidente, que está no fim do vale dos Refaíns, do lado norte. Então vai o limite desde o cimo do monte até a fonte das águas de Neftoa, e sai até as cidades do monte Efron. Vai mais este limite até Baalá, isto é, Kiriat Jearim. Então dá a volta o limite desde Baalá para o ocidente até o monte Seir, passa ao lado do monte de Jearim do norte, do lado norte, passa ao lado do monte de Jearim do lado norte, isto é, Quesalon, e descendo a Bet-Semes, passa por Timna. Segue mais ainda o limite ao lado de Ecrom, para o norte, indo a Siqueron, passa o monte de Baalá, saindo em Jabniel, para terminar no mar. O limite, porém, do lado ocidental é o Mar Grande, e as suas imediações são estes os limites dos filhos de Judá ao redor, segundo as suas famílias. A Calebe, filho de Jefoné, porém, deu Josué uma parte no meio dos filhos de Judá, segundo lhe ordenara o Senhor, a saber, Kiriat Arba, isto é, Hebron, que este Arba era o pai de Anak. Dali expulsou Calebe os 3 filhos de Anak, Sesai, Aimã e Talmai, gerados de Anak, subiu aos habitantes de Debi, cujo nome dantes era Kiriat Sefé. Diz Calebe: a quem derrotar Kiriat Sefé e a tomar, darei minha filha Aquisa por mulher. Tomou-a, pois, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, e este lhe deu a filha Aquisa por mulher. Esta, quando se foi a Otiniel, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela, e ela apeou do jumento. Então Calebe lhe perguntou: que desejas? Respondeu ela: dá-me um presente, deste-me terra seca, dá-me também fontes de água. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Esta é a herança da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias. São, pois, as famílias no extremo sul da tribo dos filhos de Judá, rumo ao território de Edom, Casbiziel, Eder, Jagu, Quiná, Dimona, Adada, Quedes, Azor, Ima, Zifé, Telém, Bealote, Azor, Adata, Keriote, Esron, que é Azor, Amã, Semas, Molada, Azargada, Esmon, Bet, Palete, Azar, Sual, Berseba, Biziotian, Paalá, Lim, Ezen, Eitolade, Quezil, Orma, Ziclag, Madimana, Sanzana, Lebaote, Silim, Ain, Rimon, ao todo 29 cidades com as suas aldeias nas planícies Estaol, Zorá, Asnar, Zanoa, Enganim, Tapuá, Enã, Jarmute, Adulam, Jassocó, Azeca, Saarim, Aditaim, Gedera e Rotaim, ao todo 14 cidades com suas aldeias: Enã, Adasa, Migdal, Gade, Dileã, Mispa, Jocteel, Laquis, Boscate, Eglon, Cabon, Lamans, Quitilis, Gederote, Bet, Dagon, Naamar e Maquedá, ao todo 16 cidades com suas aldeias: Líbina, Eter, Azã, Hilta, Lita, Asná, Nezib, Keila,
Aquizibe e Maresa, ao todo 9 cidades com suas aldeias, Ecrom com suas vilas e aldeias, e desde Ecrom até ao mar, todas as que estão do lado de Asdod, com suas aldeias, Asdod, suas vilas e aldeias, Gaza, suas vilas e aldeias, até o rio do Egito e o mar grande, com suas imediações, na região montanhosa, Sami, Jati, Socó, Daná, Kireat, Saná, que é de Debir, Anabe, Estemona, Anil, Gozém, Olom e Giló, ao todo 11 cidades com suas aldeias, Harabe, do mar, Ezã, Janim, Bet, Tapuá, Afeca, Unta, Kiriat, Arba, que é Hebron e Zifó, ao todo 9 cidades com suas aldeias, Maom, Carmelo, Zif, Jutá, Jezreel, Joquideão, Zanoa, Caim, Gibeá e Timna, ao todo 10 cidades com suas aldeias, Alu, Bet-Zu, Gedó, Maarat, Bet-Anote, Eutecom, ao todo 6 cidades com suas aldeias, Kiriat Baal, que é Kiriat Jearim, Rabá, ao todo 2 cidades com suas aldeias. No deserto, Bet-Arabá, Midim, Secaca, Ibizã, cidade do Sal, e En-Gede, ao todo 6 cidades com suas aldeias. Não puderam, porém, os filhos de Judá expulsar os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Assim habitam os jebuseus com os filhos de Judá em Jerusalém até o dia de hoje. Josué 16. O território que em sorte caiu aos filhos de José, começando no Jordão, na altura de Jericó e no lado oriental das águas de Jericó, vai ao deserto que sobe de Jericó pela região montanhosa até Betel. De Betel sai para a luz, passa ao limite dos Arquitas até Atarote e desce rumo ao ocidente ao limite de Jaflete até o limite de Bet-Horon, de baixo e até Gezer, terminando no mar. Assim alcançaram a sua herança os filhos de José, Manassés e Efraim. Foi o limite da herança dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias, no oriente, Atarote, Adar até Bet-Horon de cima, e vai o limite para o mar com Micmetate, ao norte, de onde torna para o oriente até Tamarate, Siló, e passa por ela a oriente de Janoa. Desce desde Janoa a Atarote e a Naarate, toca em Jericó, terminando no Jordão. De Tapuá vai o limite para o ocidente, ao ribeiro de Caná, terminando no mar. Esta é a herança da tribo dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias. Mas as cidades que se separaram para os filhos de Efraim, que estavam no meio da herança dos filhos de Manassés, todas aquelas cidades com suas aldeias. Não expulsaram aos cananeus que habitavam em Gezer. Assim habitam eles no meio dos efraimitas até o dia de hoje, porém sujeitos a trabalhos forçados. Josué 17. Também caiu a sorte a tribo de Manassés, o qual era o primogênito de José, Maquir, o primogênito de Manassés, pai de Gileade, porquanto era homem de guerra, teve Gileade e Bazã, os mais filhos de Manassés, também tiveram a sua parte, segundo as suas famílias, a saber, os filhos de Ablezé, e os filhos de Eleque, e os filhos de Azriel, e os filhos de Siquém, e os filhos de Efé, e os filhos de Semida. São estes os filhos de Manassés, filho de José, segundo as suas famílias. Zelofeade, porém, filho de Efé, filho de Gileade, filho de Maqui, filho de Manassés, não teve filhos, mas só filhas, cujos nomes são estes: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tisra. Estas chegaram diante de Eleazar, o sacerdote, e diante de Josué, filho de Num, e diante dos príncipes, dizendo: o Senhor ordenou a Moisés que se nos desse herança no meio de nossos irmãos, pelo que
Segundo o dito do Senhor, Josué lhes deu herança no meio dos irmãos de seu pai. Couberam a Manassés 10 quinhões, afora a terra de Gileade e Bazã, que está além do Jordão. Porque as filhas de Manassés, no meio de seus filhos, possuíram herança, os outros filhos de Manassés tiveram a terra de Gileade. O limite de Manassés foi desde Azé até Micmetate, que está a leste de Siquém, e vai este limite rumo sul até os moradores de En-Tapuã. Tinha Manassés a terra de Tapuá, porém Tapuá ainda era sitiada no limite de Manassés. Era dos filhos de Efraim, então desce o limite ao ribeiro de Caná. As cidades entre as de Manassés ao sul do ribeiro pertenciam a Efraim. Então o limite de Manassés vai ao norte do ribeiro, terminando no mar. Efraim ao sul, Manassés ao norte, e o mar é seu limite. Pelo norte tocam em Azer, e pelo oriente em Issacar. Porque em Issacar e em Azer tinha Manassés a Bet-seã e suas vilas, e Bleão e suas vilas, os habitantes de Dor e suas vilas, os habitantes de Endor e suas vilas, os habitantes de Tanak e suas vilas, os habitantes de Megido e suas vilas. A região dos 3 outeiros e os filhos de Manassés não puderam expulsar os habitantes daquelas cidades, porquanto os cananeus persistiam em habitar nesta terra. Sucedeu que, tornando-se fortes os filhos de Israel, sujeitaram aos cananeus a trabalhos forçados, porém não o expulsaram de todo. Então o povo dos filhos de José disse a Josué: por que me deste por herança uma sorte apenas e um quinhão, sendo eu tão grande povo? Visto que o Senhor até aqui me tem abençoado, disse-lhe Josué: se és grande povo, sobe ao bosque e abre ali uma clareira na terra dos ferezeus e dos refaíns, visto que a região montanhosa de Efraim te é estreita demais. Então disseram aos filhos de José: a região montanhosa não nos basta, e todos os cananeus que habitam na terra do vale têm carros de ferro, tanto os que estão em Bet-seã e suas vilas, como os que estão no vale de Jezreel. Falou Josué à casa de José, a Efraim e a Manassés, dizendo: tu és povo numeroso e forte. Não terás uma sorte apenas, porém a região montanhosa será tua. Ainda que é bosque, cortá-los-á, e até as suas extremidades será todo teu. Porque expulsarás os cananeus, ainda que possuem carros de ferro e são fortes.